Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Vou te contar uma coisa que pode soar absurda agora, mas talvez seja exatamente por isso que você precisa prestar atenção. E se eu te dissesse que o XRP não precisa conquistar o mundo inteiro para mudar de patamar, e se bastasse conquistar um único continente, porque enquanto muita gente ainda discute se o XRP tem utilidade real ou se tudo não passa de especulação, uma mudança silenciosa está acontecendo na Europa e ela pode explicar por que algumas previsões de preço que hoje parecem delírio estão começando a ser levadas a sério. Não, eu não estou falando de hype. Estou falando de adoção e talvez seja justamente essa adoção que faça algumas projeções aparentemente impossíveis deixarem de parecer tão absurdas assim. E se você acredita que as maiores oportunidades aparecem antes de se tornar óbvias, então se inscreva, deixa o like e compartilhe, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga o mercado. Nos últimos anos, a Europa decidiu acelerar sua integração com ativos digitais. Regulamentações começaram a surgir, empresas ganharam mais segurança jurídica e instituições financeiras passaram a olhar para a blockchain não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. E é justamente nesse ambiente que o XRP vem encontrando espaço. Segundo análises recentes, a adoção do XRP está crescendo em diversos países europeus, especialmente porque sua tecnologia permite transferências internacionais rápidas e de baixo custo. Mas existe um detalhe curioso nessa história: os bancos querem simplicidade. Eles não querem entender carteira digital, seed phases ou como funciona uma blockchain. Eles querem apertar um botão e fazer o dinheiro atravessar fronteiras em segundo. E isso muda tudo. Nós vemos aqui nessa matéria que a adoção do XRP decola na Europa, mas os bancos querem simplicidade. Nós vemos aqui que a clareza regulatória tornou-se um tema importante quando se trata de relação entre empresas de criptomoedas e bancos. Nós vemos um pouco mais abaixo que Cassie Craddock, que é diretora da Ripple para o Reino Unido e Europa, acaba de reconhecer que os principais bancos da região estão explorando ativamente a tecnologia blockchain para oferecer uma experiência melhor aos seus clientes. Nós vemos aqui um pouco abaixo que a verdadeira vantagem da Ripple é demonstrada em duas grandes licenças. Nós vemos aqui que a senhora Craddock da Ripple citou a recente vitória regulatória em Luxemburgo como um ótimo exemplo. Uma coisa que ouvimos constantemente de bancos e instituições financeiras é que, embora reconheçam os benefícios da tecnologia de ativos digitais, eles precisam de uma maneira mais simples de acessar esses benefícios. Nós vemos um pouco mais abaixo aqui que Swift, o grande azarão da XRP na corrida pela adoção. Nós vemos aqui que a licença dupla para instituições da moeda eletrônica EMI pode ampliar a lista para centenas. E mais importante ainda, o XRP Ledger da Ripple está sendo testado no ecossistema da Swift. O maior conglomerado financeiro da Europa busca uma solução de liquidação imediata. Adotando uma abordagem multi-chain, grande parte do volume de negociação anualizado de 150 milhões da Swift poderia acabar migrando para a infraestrutura do XRP. Considerando apenas as métricas, o XRP é a única blockchain DLT que movimenta bilhões de dólares em negociações diariamente. E um pouco mais abaixo nessa matéria, nós vemos aqui que, além disso, o mecanismo específico de liquidez sob demanda ODL pode beneficiar particularmente o sistema TradFi legado do Swift. Em vez de um prazo de processamento de 1 a 4 dias úteis, o blockchain XRP da Ripple reduz o tempo de espera para 5 segundos, ao mesmo tempo que fornece uma camada de liquidez dinâmica por meio de ODL baseado na moeda XRP. Pela primeira vez, o sucesso da tecnologia não depende de convencer milhões de pessoas comuns a usar cripto. Ele depende apenas
apenas de convencer algumas centenas de instituições. Pensa comigo, quando surgiu a internet, ninguém perguntava como funcionavam os protocolos por trás delas. As pessoas só queriam enviar e-mails. Quando surgiram os cartões de crédito, ninguém se importava com a infraestrutura bancária. A tecnologia vencedora quase sempre é aquela que se torna invisível. E talvez esse seja o futuro do XRP. Você não precisa saber que ele existe. Seu banco sabe, sua empresa sabe, seu aplicativo sabe. E enquanto isso acontece silenciosamente na Europa, outra discussão começa a ganhar força. Uma discussão que parece absurda, mas que, quando você entende a lógica por trás da adoção, deixa de parecer impossível. E se até aqui esse vídeo já te fez pensar diferente, faça uma coisa agora: se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque a próxima informação é justamente aquela que separa quem vê apenas um preço de quem começa a enxergar uma possível transformação do sistema financeiro. A ideia de que o XRP poderia atingir $1.000 faz muita gente rir, porque as pessoas olham para o preço atual e tentam imaginar uma alta gigantesca baseada apenas em especulação. Mas essa não é a lógica por trás dessa previsão. Segundo análises recentes, o raciocínio é outro. Se o XRP se tornar uma peça importante dentro da infraestrutura financeira global, ele precisará sustentar volumes cada vez maiores de capital. Nós vemos aqui nessa matéria que o XRP sobe 9% após ex-analista da Goldman Sachs apoiar meta de $1.000. Um pouco mais abaixo aqui nessa matéria, nós vemos que o preço do XRP subiu 9,3% na segunda-feira, atingindo uma alta intradiária de 1,29, à medida que grandes carteiras aumentaram sua participação na oferta e uma previsão de preço de $1.000 ressurgiu. Nós vemos que essa movimentação ocorreu após uma recuperação mais ampla das altcoins, depois que os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo, aliviando a pressão sobre os ativos de risco. Nós vemos aqui que o que impulsionou a alta no preço do XRP, nós vemos que o sentimento do mercado em relação ao XRP caiu para níveis mais baixos desde outubro de 2025, de acordo com os dados da empresa de análise Sentiment. No entanto, a empresa observou que períodos de extremo pessimismo muitas vezes precedem fortes altas de preço, já que alguns dos maiores aumentos do XRP ocorreram quando o interesse dos investidores estava em níveis mais baixos. Um pouco mais abaixo aqui nessa matéria, nós vemos que o XRP ele poderá atingir $1.000 até 2030, prevê o cofundador da EZA, que é um ex-analista da Goldman Sachs. Nós vemos aqui que, nesse contexto, Don Kno, cofundador do aplicativo educacional EZA e ex-analista da Goldman Sachs, estabeleceu uma meta de longo prazo de $1.000 para o XRP até 2030, e ele relaciona essa previsão a casos de uso e uma futura onda de novos usuários de criptomoedas. Nós vemos aqui que Don Kno, ele compara as blockchains aos primórdios da internet. Ele destaca que a web só alcançou a adoção em massa depois que os sites encontraram uma aplicação prática no mundo real. Nós vemos aqui que a diferença, segundo ele, está onde o valor acaba indo parar, e o valor pode se acumular diretamente em XRP à medida que os aplicativos são criados no XRPL em vez de contornar o token. Nós vemos aqui que ele diz que, basicamente, uma vez que esses aplicativos são criados, os diferentes casos de uso são registrados no blockchain, que então é transferido para o blockchain e, eventualmente, para o token, disse ele ao Bencrypto. O Bitcoin realmente não tem utilidade, já algo como o XRP tem muita utilidade. E mais abaixo nós vemos aqui que, para referência, uma valorização de 1,22 para $1.000 representaria um ganho de aproximadamente 81.867%. E aqui existe algo que pouca gente percebe: liquidez não é infinita. Se trilhões de dólares precisam circular por uma rede, o valor individual do ativo que fornece essa liquidez se torna uma variável extremamente importante. Quanto maior
o preço por unidade, maior a capacidade da rede de movimentar recursos sem gerar gargalos. E é exatamente essa lógica que leva alguns especialistas a acreditarem que o preço do XRP no longo prazo pode alcançar patamares que hoje parecem impossíveis. Não porque alguém decidiu inflar artificialmente o mercado, mas porque a utilidade da rede exigiria isso. Agora, volta comigo para a Europa. Bancos, eles querem simplicidade, querem transferências instantâneas, querem reduzir custos, querem eficiência. E se a tecnologia consegue entregar tudo isso, a adoção deixa de ser uma aposta, ela vira uma questão econômica, porque nenhuma instituição quer ficar para trás quando existe uma forma melhor e mais barata de fazer as coisas. E é por isso que essa história é tão fascinante. A maioria das pessoas ainda olha para o XRP tentando adivinhar o próximo movimento gráfico, mas talvez a pergunta mais importante seja outra: o que acontece quando uma tecnologia deixa de ser discutida por investidores e começa a ser adotada por instituições? Porque foi exatamente assim com a internet, foi exatamente assim com os smartphones e talvez esteja acontecendo agora com a infraestrutura financeira global. E já que estamos falando em adoção e perspectiva de longo prazo, vale a pena olhar para o que o gráfico está nos dizendo neste exato momento. No gráfico diário, o XRP ainda opera dentro de um cenário de recuperação depois de uma forte tendência de baixa. O preço atual ele está na região de $1,21, justamente acima de um suporte importante de $1,18, que foi testado recentemente e segurou a pressão vendedora. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos começam a dar os primeiros sinais positivos. A média de 9 períodos mais rápida já virou para cima e tenta cruzar a média de 20 períodos, indicando que a força compradora está retornando no curto prazo. No entanto, esse movimento ainda precisa de confirmação, porque o preço continua próximo de uma antiga linha de tendência de baixa que agora atua como resistência. Falando em resistências, a primeira barreira importante está em $1,27. Acima dela, o mercado encontra obstáculo em $1,32 e depois $1,37, $1,38 e finalmente a região de $1,44. Se essas resistências forem rompidas com volume, o gráfico abre espaço para uma recuperação mais expressiva, com potencial de buscar a faixa de $1,50, que aparece destacada no gráfico, com alvo de aproximadamente 24% acima do preço atual. Do lado dos suportes, perder a região de $1,18 enfraqueceria essa estrutura de recuperação e poderia levar o preço novamente para a faixa de $1,16, $1,11. Já o RSI chama bastante atenção. Depois de passar por uma região de sobrevenda, o indicador voltou a subir hoje, está próximo de 47 pontos. Isso mostra que os vendedores perderam força e que existe espaço para continuação de recuperação, mas ainda sem excesso de otimismo. Em outras palavras, o mercado começa a mostrar sinais de melhora, mas ainda precisa provar força. Por isso, tecnicamente, o XRP vive um momento decisivo. Um cenário de curto prazo melhorou, as médias começaram a reagir e o RSI aponta a recuperação. Agora, a grande questão é saber se os compradores terão força suficiente para transformar esse movimento em uma nova tendência de alta. Isso significa que o XRP vai chegar a $1.000? Ninguém sabe. O mercado não oferece garantias, mas existe uma diferença enorme entre dizer que algo é impossível e admitir que existe uma lógica econômica e tecnológica que pode levar até lá. E talvez seja essa a maior descoberta de todas, porque as maiores oportunidades, elas raramente parecem óbvias no começo, elas parecem exageradas, parecem até mesmo loucura, até o dia que deixam de ser. E quando esse dia chega, quem entende cedo não comemora por ter acertado, comemora por ter prestado atenção quando quase ninguém estava olhando. E se você quer acompanhar histórias que desafiam o consenso, antecipam tendência e podem mudar a forma como você enxerga o mercado, então se inscreve, deixa lá, compartilha, porque às vezes uma única diferença entre quem chega cedo e quem chega tarde é ter prestado atenção na hora certa. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.